Queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Salmo 132, no meio da tua Bíblia aí. Obrigado, técnica. Vou precisar muito de vocês hoje. Verso 3. Tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Deixa eu ver você aqui. Fica calmo que a gente não vai fazer você pagar a vexa, não. Levanta bem a mão aí. Bem-vindos, Deus abençoe vocês. Bem-vindas. A gente quer te conhecer melhor, tá? O João aqui, ó. Levanta aí, João. Cadê a Érica? Ali a Érica. Não, Érica, levanta. Para de fingir que você é acanhada aí. A gente quer te conhecer, esses dois aí são nossos líderes do Connect. A gente quer conectar você com a gente crê que você é mais do que um visitante, você é resposta de oração. Amém? Vamos junto nessa. Salmo 132 vai dizer o seguinte, a partir do verso 3. Não entrarei na tenda em que moro, e nem me deitarei no leito em que repouso, e não darei sono aos meus olhos, e nem descanso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Papai, nós não queremos só visitações, nós não queremos só lampejos e gotas da Tua presença. Nós estamos clamando, Jesus, para que o Senhor venha e habite em nós, para que o Senhor venha e habite no nosso meio, para que o Senhor venha e habite no Relive, para que o Senhor venha e habite nessa casa, para que o Senhor venha e habite nessa terra chamada Brasília, para que o Senhor venha e habite nessa terra chamada Brasil, que o Senhor venha e habite em cada canto da terra, que a Tua presença seja notória, Jesus. Que a Tua glória venha a ser resplandecente e que nós venhamos viver aquilo que nós mais ansiamos, Senhor, que é viver na Tua presença. Nos guia, Senhor, para construir esse lugar. Nos guia para manifestar esse lugar. Que nós estejamos completamente disponíveis para isso. Em nome de Jesus. Amém? Sabe, assim que eu me converti, uma das primeiras coisas que eu fiz, e não foi porque alguém me disse para fazer, mas foi quase que uma autodefesa, eu fui ler a Bíblia. E eu li toda ela, eu fiquei apaixonado pela Bíblia. E depois disso eu virei um chato. Porque se não estava na Bíblia, não contava. Então, existia muita tradição humana, muitas acusações, muitos dedos apontados para mim a respeito de não estar muito na plástica daquilo que se esperava de um cristão, principalmente de um evangélico da década de 90. Então, para me proteger, eu li a Bíblia toda, e um dos primeiros personagens bíblicos que eu me identifiquei foi o próprio Davi. Tanto pelo fato do pai dele nem ter contado ele, né? Tirado ele de tempo ali, na hora que Samuel vai ungí-lo, mas principalmente quando a Bíblia fala que quando Deus escolheu a Davi, ele viu o coração dele. Ele não viu simplesmente a aparência. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus olha o coração. E ali eu me senti tão consolado por tantas coisas que estavam acontecendo ali. E sabe, olhando os Salmos, eu acho que todos nós já tivemos a oportunidade de ler Salmos e encontrar o nosso coração ali, as guerras, o anseio por dormir em paz, as lágrimas que parecem não cessar. Não é à toa que Deus olha para Davi como um homem segundo seu coração, porque ele consegue revelar o coração de Deus. E existe um anseio no coração de Davi, um anseio de preparar um lugar para a habitação de Deus, um lugar onde Deus pudesse repousar no meio de Israel. E é interessante que Deus, ele questiona a respeito de como eu que
em todo o cosmos não existe a capacidade de me comportar, poderia habitar em um lugar construído por mãos humanas. Mas existe um desejo em Davi de construir esse lugar. Ele olha para o palácio que ele tem e ele fala, como é que eu posso morar em um lugar tão incrível assim e Deus não tem um lugar para ele? E sabe, isso conquista o coração de Deus. E não é à toa que Jesus é chamado de filho de Davi. Deus revela a ele que da sua descendência viria aquele tão esperado, aquele que foi prometido assim que o homem caiu. E sabe, eu quero falar com você um pouco sobre esse lugar de habitação, que nós precisamos preparar para que Deus ele não venha fazer só uma visita. A gente tem momentos, eu creio que todos aqui já tiveram alguma experiência onde você já se arrepiou porque você sentiu que Deus estava no lugar. Você teve uma vontade de chorar porque você percebeu que tinha algo acontecendo. Às vezes você caiu e nunca mais caiu, né? Tipo, todo mundo está caindo. Que papo, eu não vou cair não. Pá, estava você lá no chão. Então, uma experiência com Deus que mostrava que realmente existia algo além. Não era só uma emoção, não era só um sentimento. Quando nós olhamos para a narrativa bíblica, assim que o homem ele cai, ele peca, ele se submete à voz errada, a Bíblia vai dizer que uma das primeiras coisas que acontece é que Deus estava caminhando no jardim do Éden. E o homem escuta a sua voz. E Deus pergunta, cadê você? Eu acho que Deus sabia onde o homem estava. Mas a pergunta era, por que você não está em mim mais? Cadê você que está se escondendo de mim? Deus estava andando no jardim. A presença de Deus habitava naquele lugar. Então, a partir daí, Deus promete que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E essa lhe feriria o calcanhar. Em Êxodo 40, do verso 34 ao 38, eu não vou ler agora, mas você pode anotar e depois ler. Nós vemos que Deus ele orienta Moisés a construir um tabernáculo. E ele dá detalhes de cores, de material que deve ser usado, se é metal, se é madeira, se deve ser pintado de ouro. Deus é detalhista, artístico. Deus é visual, ele não está num caixote. A gente que virou pragmático demais. Então, Deus constrói, e quando tudo que Deus falou para Moisés, para ser feito através de Bezalel, acontece, aquele lugar é cheio da presença de Deus, de uma forma que as pessoas não conseguem acessar. A Bíblia diz que eles não conseguiam ficar de pé. A presença de Deus se manifestou fisicamente, de forma que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, diz a física. Então não conseguia-se. Então a gente tem o livro de Levíticos, onde Deus fala, ei, você quer acessar a minha presença? Então esses aqui são os rituais. Aqui você deve sacrificar, você deve se vestir dessa forma. Então ali é ensinando o povo a acessar essa presença. Se santificar, o sangue aspergido para acessar a presença de Deus. E você vai ver que posteriormente o homem agora começa a acessar esse lugar do tabernáculo, mas somente sacerdotes, descendentes de Arão. Eu percebo que Deus não estava satisfeito, simplesmente com o fato de um grupo e uma família poder acessar esse lugar. O anseio de Deus é para que toda a humanidade pudesse acessar esse lugar. Então nós vemos esse tabernáculo que precisava migrar, porque o povo estava transicionando do Egito para a terra prometida, então ainda não era um lugar fixo. Então eles chegam na terra de Israel, eles chegam num lugar de herança, e a gente tem um equívoco com relação à herança, porque a herança aqui precisava ser conquistada. Deus tinha prometido, existiam inimigos que precisavam ser desalojados. E quando eles conseguem se estabilizar, vem Saul, primeiro rei de Israel, você tem o período dos juízes, primeiro rei de Israel, Saul, e Davi, que amava a presença de Deus, cujo qual uma das primeiras coisas que ele faz é trazer de volta a arca que tinha sido roubada. E ele quer construir isso, ele não pode, ele prepara, inclusive deixa toda a provisão para que seja estabelecido esse templo. E entenda, o tabernáculo e o templo era o lugar da habitação de Deus no meio do seu povo. Isso que representava o tabernáculo. Era isso que representava o templo. Porque Deus queria habitar no meio do seu povo e Deus continua querendo habitar no meio do seu povo.
Então, em 1 Reis, capítulo 8, do verso 10 ao 11, e no seu correspondente, 2 Crônicas, capítulo 5, verso 13 e 14, a gente vai ter novamente a presença de Deus enchendo o templo. E tudo tinha sido feito conforme Deus tinha falado para Salomão. Então, o lugar fica cheio, as pessoas novamente não conseguem ocupar aquele lugar, eles não conseguem ficar de pé. E a gente vê que, posteriormente, o reino de Israel vai se dividir. O filho de Salomão não tem a sabedoria que o pai tinha. Reino do sul, reino do norte, idolatria, e alguns são fiéis, muitos não são fiéis. A Bíblia diz, esse não andou como Davi andou, esse andou no erro de Roboão, esse entrou. Então você vê a idolatria chegando. Então o povo é confrontado. E quando nós olhamos os profetas, eles estão apontando o dedo e falando, abandone a idolatria e adore somente a Deus. Sabe, por mais que o nosso Deus seja o único Deus verdadeiro, e isso arrebenta com o politicamente correto, porque você tem que aceitar tudo hoje em dia, ele nunca disse que ele era digno de ser idolatrado. Nunca. Porque a raiz da idolatria é colocar essa entidade ao seu serviço. Você entende o que eu estou te falando? Por exemplo, Baal. Baal, ninguém chegava e falava, ô Baal, exaltado das nações, nós te amamos porque você é lindo, maravilhoso. Não. Como é que era que se servia Baal? Fazia um sacrifício em troca de um benefício, que era a fertilidade. Então eu colocava essa entidade ao meu serviço. Por mais, e muitas vezes eu sacrificava por medo, simplesmente. E Deus nunca quis isso. Não esse tipo de relacionamento, apesar de que Ele pode dar todas as coisas para nós. Então Deus queria que seu povo fosse atraído por quem Ele é, pela beleza da sua santidade, porque Ele é o Deus criador dos céus e da terra. O Deus todo-poderoso, Ele se alegra em ser chamado de seu Pai. Mas o povo caiu na idolatria, e Deus, vez após vez, chamava o povo ao arrependimento. E o povo dava um traço, eu não sei você, mas quando eu leio essa parte das Escrituras, eu fico assim, Deus parece que, acreditou nesse povo, cara. Porque era assim, eles se arrependiam e daqui a pouco eles estavam de novo se envolvendo com idolatria. E sabe qual é o problema do nosso tempo? É que na Reforma Protestante, a idolatria era sobre imagens e escultura. No tempo dos judeus eram imagens, eram deidades que tinham uma imagem palpável, esculpida por mãos. Posteriormente, a gente vai ter tantos judeus questionando isso, mas posteriormente a Reforma Protestante falando, isso é idolatria o que está sendo feito no que se chama de igreja hoje. Só que eu sou de um tempo, e nisso, você vai vendo que você vai ficando velho quando você fala isso, em que as pessoas falavam, a gente falava dos nossos irmãos católicos, porque eles esculpiam imagens, mas tem evangélico adorando placa de igreja. Tem evangélico adorando pastor. E hoje nas mídias sociais, filho, misericórdia. Só que aqui ainda é uma coisa palpável, placa, um homem. E aí nós chegamos no tempo onde nós estamos, onde o Bauman, o sociólogo Bauman, fala que a gente está numa sociedade líquida. O amor líquido, relacionamentos líquidos, coisas que não são palpáveis. E nós temos tido pessoas que hoje idolatram o seu emprego, o dinheiro, o poder, a autoridade. Entenda, a família é incrível, maravilhoso, e foi Deus que te deu para você cuidar, mas a sua família não pode tomar o lugar que é de Deus. Nunca. Deus não aceita rivais. Deus não tem disputa com ninguém, meu irmão. E Deus te deu um emprego, uma vocação, mas ela não pode ocupar aquilo que Deus é, nunca. Aqui você tem dedicado mais tempo. O que tem permeado? Você dorme pensando nas contas, acorda pensando nas contas, dorme pensando em fazer dinheiro, acorda pensando em fazer dinheiro, dorme pensando na pessoa com quem você quer se relacionar, acorda, e você está num lugar de idolatria.
E sabe, eu estava dando aula para o nosso curso do Em Chamas de evangelismo e falando sobre o evangelismo na igreja primitiva. E sabe o que era padrão na igreja antiga? Nos tempos antigos? Você não tem relato de conversão. Não tinha conversão. O que acontecia? Os povos assimilavam a religião do lugar. Não é à toa que você deve ter estudado, me desculpa entrar em história, porque eu sou historiador, eu não consigo, já é difícil, eu não consigo não entrar nisso. Mas se você lembra um pouquinho das suas aulas do primeiro ano ou da sua quinta série, muito menos você vai lembrar de quinta série, né? Primeiro ano. Você lembra que a ampla maioria dos povos antigos eram o quê? Monoteístas ou politeístas? Você lembra disso? Politeístas, você lembra disso? Por causa da assimilação. Então, não, esse Deus é interessante, traz ele para a nossa cultura. Esse Deus é interessante, traz ele para a nossa cultura. Esse Deus é interessante, traz ele para a nossa cultura. Só que os judeus não aceitavam isso. Mas é claro que aqui a gente vê Deus falando assim, ei, vocês estão assimilando os deuses desse lugar. Deus nunca aceitou isso. Você entende o que eu estou te falando? Então, o povo judeu sempre foi um pouco incômodo nos lugares onde ele estava, porque não era politicamente correto. O nosso Deus é o Deus verdadeiro. Só existe um Deus e é o nosso. E os cristãos fazem a mesma coisa. Mesma coisa. Só que agora o Deus deles encarnou. Se fez carne, é Jesus. E eles não vão se dobrar ao César, aos festivais de César. Vamos relacionar isso com o nosso tempo? Tipo Halloween, bloquinho de carnaval. Tem nada não, pastor. Tem não. Os martirizados não iam pensar desse jeito. Porque eles morreram porque eles não queriam se vestir para cultuar César. Não é só se vestir e depois pedir perdão. Que graça barata é essa, irmão? Nunca teve. Olha a raiz do carnaval, amigo. Olha a raiz do Halloween e vê o que você está incentivando. Pastor, você é bitolado, você não tem ideia do tanto que eu sou bitolado. Sabe qual é o problema? É que eu não consigo, cara, ficar sem estudar. E eu não vou me deixar manipular pelo que está aqui na superfície. Eu quero ir na raiz do que o negócio tem. E não dá. E aí sabe o que você vira? O chato. Mas todo profeta foi chato, irmão. E cada martirizado foi chato e não morreu porque era gente boa, não. Foi porque dizia, ei, só existe um Deus. E eu estou debaixo do governo dele. E tudo que não está com ele não vai fazer parte de mim. E eu vou apontar e dizer, ei, está errado. Achou ruim? Me mata. Me cancela nas redes sociais. Estou me lixando, irmão. Estou há 16 dias sem mexer naquela porcaria do Instagram. Está sendo uma bênção. Só não saí de uma vez porque dizem que é importante por esse tempo. Mas quando eu virar João Batista, vocês vão ver. E é interessante, porque hoje as pessoas têm idolatrado coisas que não são palpáveis, mas lhe dão satisfação. O nosso prazer, o nosso deleite, a nossa afeição, o nosso desejo, o nosso viver, respirar e andar, é porque existe um Deus, cara, que é digno de adoração e não de idolatria. Porque existe como idolatrar o Deus verdadeiro, que é querer usar ele em meu benefício. Deus faz o que eu quero. E se você não fizer o que quero, eu não ando mais contigo. Quem nunca, né, irmão? Jesus não fez do jeito que eu queria. Não sei se eu quero andar com ele. Enfim. O povo que não se convertia de verdade, não abria mão da idolatria, foi para o exílio. O último texto da Bíblia, no Velho Testamento, é Malaquias 4, 5 e 6. Foi o texto que Deus me deu para vir para o Relief. E antes virá o espírito de Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Antes vai vir o espírito de quê? Elias. Eu vos enviaria Elias.
Esse é o último texto antes da página branca, que a maioria das Bíblias não está tendo agora, que, segundo a maior parte dos especialistas, foram 400 anos que Deus ficou em silêncio. 400 anos que Deus ficou em silêncio depois disso. E sabe o que acontece? Olha como Deus é coerente. A primeira vez que Deus fala de novo, ele fala com um homem chamado Zacarias. Zacarias, ele é um sacerdote de Deus que serve dentro de um templo que, diferente do que a gente viu em Êxodo 40, e diferente do que a gente viu em 1 Reis 8, e diferente do que a gente viu em 2 Crônicas 5, a presença de Deus não tinha enchido aquele lugar. Você não tem relato do segundo templo sendo cheio. Porém, existia a promessa dos profetas que a glória da última casa seria maior do que da primeira. Mas Deus não tinha enchido o segundo templo. Só que durante o exílio, eles sabiam que a desobediência deles tinha feito eles ir para aquele lugar. Longe da terra, submisso a um povo, opresso por um povo que não era o povo deles. Então, quando o povo judeu volta para a sua terra, eles criam a religião judaica. Tem forma, tem beleza, tem tradição, mas não tem Deus. Eles seguem à risca, mas não tem graça, não tem óleo. Pecou, apedreja. Cancela. Joga para fora do arraial porque a gente não quer mais, nunca mais, ir para o exílio. Então, o medo, a regra. E sabe o que é interessante que a Bíblia vai mostrar para a gente? Que Deus não estava. A arca podia estar, mas não tinha mais aquele lugar cheio, como a gente viu em Êxodo, no tabernáculo, como a gente viu em Reis, em Crônicas, no templo, não. Mas existia um homem chamado Zacarias, que mesmo não sentindo que a presença de Deus estava lá, ele continuava acessando e buscando o lugar da presença. Ele não desistiu porque ele não estava sentindo. Ele não desistiu porque ele não estava vendo. Ele continuou entrando naquele lugar que era prometido que seria cheio. E sabe o que aconteceu? Deus falou com ele. Ei, Zacarias, você queria ter um filho, mas eu estou te dando um profeta. Deus declara ali que ele vai ter um filho que vai se chamar João Batista. E pasmem, a festa de São João é conectada com João Batista, irmão. Você que já entendeu um pouquinho de João Batista, você vê o tanto que é meio louco imaginar que a festa está celebrando João Batista. Deus fala com Zacarias. Quantos de nós, e entenda isso, abandonamos o nosso lugar de oração, o nosso lugar de busca, porque a gente não tem sentido Deus naquele lugar? Eu nunca mais me arrepiei, eu nunca mais chorei, eu nunca mais ouvi Deus. Gente, tinha 400 anos que Deus não falava. E Zacarias está indo lá. Está indo lá. Até que. Eu estou aqui para te dizer que pode ter parado, você não está sentindo, mas vai chegar o até que. Até que. Você tem clamado, não tem tido resposta, mas quando Deus entrega é algo além, cara. Porque João Batista ele foi batizado no ventre da mãe, cara. E sabe? Basicamente todos os especialistas bíblicos, todos os biblistas vão dizer, sabe o quê? Que quando Malaquias fala que virá o espírito de Elias, ele está falando de João Batista. Jesus falou, ei, disse que antes veria Elias, eu quero te dizer, ele já veio, mas foi rejeitado. Jesus mesmo disse. Então, nós temos toda uma religião de aparência. Deus não está lá, mas um anjo visita Zacarias e fala com ele e fala a respeito de uma promessa. Esse anuncia que virá um que vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele está falando de Jesus. Olha a coerência bíblica, irmão. Que esse povo que acha que entendeu de Bíblia, nunca estudou nem grego, nem hebraico, nem formação de cânon, nem história da igreja, fica pagando aí de dizer que Constantino aquilo, isso, não sabe nem quem é Constantino.
Só sabe de Constantinopla e... Nunca estudou de verdade o negócio. Em Mateus 21, eu quero que você abra esse texto comigo. Mateus 21, 12, verso 12. Obrigado, viu? Diz o seguinte: então Jesus entrou no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Próximo, por favor. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, fazeis ela de covil de salteadores. Depois de muito tempo, a presença de Deus entra na casa. Só que ele não entra do jeito esperado. Ele faz o quê? Ele vira as mesas. Ele faz uma bagunça e fala: ei, está tudo errado aqui. Vocês perderam o foco. E não que fosse errado, proibido, tá? Fazer isso, porque pessoas vinham de longe para poder servir no templo e vendia-se isso. Mas ele falou assim: ei, o foco está errado, vocês estão focando no lucro ao invés de focar na minha presença. Eu estou aqui e vocês não estão reconhecendo. Eu estou aqui, eu não estou reconhecendo. Aí Jesus faz o quê? Eu não sei se você tem essa impressão na sua vida. Quando Jesus chegou, parece que bagunçou mais o negócio. Caraca, parece que ficou mais difícil depois que eu virei crente. Bem-vindo. É o que Jesus fez. Você consegue perceber isso? Ou seja, a presença de Deus não estava dentro, a presença de Deus estava fora. E na hora que ele entra, ele bagunça tudo. Mas olha a sequência do texto, por favor. Volta no verso 14 aí. E chegaram-se a ele no templo o quê? Cegos, coxos, e eles os curou. Segue. 15. Vendo, porém, os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que ele fizera, e os meninos que clamavam no templo, Hosana ao filho de Davi, o que aconteceu com os religiosos? Indignaram-se. A presença tinha entrado, eles estavam o quê? Você está estragando tudo, cara. Você está bagunçando o que a gente construiu, a nossa liturgia. Ei, coxo está andando, cego está vendo e vocês estão indignados. Eles não conseguiram reconhecer o tempo da visitação de Deus. E eles dizem: você não está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram: da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. E, deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Jesus não encontrou um lugar para repouso em Jerusalém, mas ele foi para Betânia. E eu não sei se você já estudou, mas eu te convido a ver. Sabe quem estava em Betânia? E o lugar onde ele repousou, ao que tudo indica, e quase todos os comentaristas bíblicos vão dizer? Na casa de Maria, na casa de Lázaro, na casa de Marta. Ele não pôde ficar e não ficou para descansar no lugar que era estabelecido para ele, mas ele foi e repousou em uma casa. Encontrou um repouso em uma casa, fora do templo. Pastor, você é contra templo? Não, só estou te mostrando o contexto bíblico do que aconteceu. Porque por vezes Deus vem e a gente fica avaliando, se indignando e falando: isso não cabe na minha teologia, isso não cabe na minha liturgia, isso não cabe na tradição que me ensinaram. Não cabe. Mas Jesus não cabe. Deus é maior do que a nossa teologia. Deus é maior do que o nosso entendimento. E ele arrumou um lugar na casa dos seus amigos. Eu quero te dizer nessa noite, Deus está procurando casa de amigos para repousar. Deus está procurando a sua casa para repousar.
Lucas 4, 38 a 44. Você pode anotar aí. Vai dizer que Jesus, ele saiu da sinagoga, entrou na casa de Simão, e estando a sogra de Simão enferma, com muita febre, rogaram-lhe por ela. Segue, por favor. E ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e essa ela deixou imediatamente, e se levantou os que servia, e o servia. Por isso que Pedro negou Jesus, porque ele curou a sogra dele. Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças nos traziam, porque o testemunho daquilo que Deus fez na sogra de Pedro dizia que Jesus estava curando. E se Deus fez, ele quer fazer de novo. Deus curou câncer, ele quer curar. Deus restaurou o casamento, ele quer continuar restaurando. Deus já mudou cidades, amigo, e ele quer continuar fazendo isso. E também de muitos saiu um demônio gritando, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Segue. Ao romper do dia, saiu e foi para um lugar deserto, e as multidões procurá-lo, e vindo ele, queriam detê-lo, para que não se ausentassem delas. Ele tinha ido para o lugar de... Sabe para quê? Orar. Orar. E a multidão falava, ei, faz isso. E ele falava, não posso fazer isso porque Deus falou para eu fazer outra coisa. E ele ia fazer o que Deus mandou. Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu também vá a outras cidades e anuncie o evangelho do reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. Então, existia um mover acontecendo? Sim ou sim? Existia um avivamento acontecendo? Existia cura acontecendo? Jesus não ficou iludido com isso. Ei, tem poder acontecendo, irmão, e eu vou continuar no secreto. Eu vou continuar buscando. Eu vou continuar orando. E você acha que os discípulos não viram isso? Cara, está rolando um avivamento, gente curada, a sogra de Pedro foi curada, coxo, cego, gente sendo curada, e aí Jesus desaparece. Jesus, o que você estava fazendo? Eu estava conversando com meu pai. Eu estava conversando com meu pai. Lucas 6 vai dizer que Jesus, naqueles dias, retirou-se para um monte a fim de orar, e passou quanto tempo orando? A noite toda em oração. Quanto que ele ficou orando? Noite toda, cara. E depois o que ele fez? Depois de amanhecer, chamou os seus. Depois de quê? Orar a noite toda, cara. Depois de orar a noite toda, ele decidiu quem ia dar sequência naquilo que Deus começou através dele. Você não vê Jesus falando assim, eu vou orar para ver se eu posso curar esse coxo, ou esse cego. Não tem, porque ele já sabia a vontade de Deus que era a cura. Agora, para decidir com quem ele ia andar, ele orou a noite toda. As pessoas que iam dar sequência, o propósito da vida dele, Jesus, é para eu fazer essa aliança ou não é? É para eu entrar nesse emprego ou não é? É para eu fazer esse curso ou não é? Cara, se coloca em oração, velho. Por quê? Porque não acaba só em você. Ele virou a noite orando, cara. A noite orando. E aí o cidadão fala, Senhor, me sondas e me conhece. A palavra nem saiu da boca e o Senhor já conhece. Não precisa orar. Jesus orava, irmão. Jesus orava. E aí, os discípulos vendo que, rolando o avivamento, Jesus vai orar. Para decidir os 12, ele fez o quê? Orou. Aí os discípulos viram para ele e falaram o quê? Lucas 11, 1 e 2. Jesus estava em certo lugar orando, quando acabou, disse-lhes, um dos seus discípulos, ensina-nos a ser um influencer no Instagram. Foi? Jesus ensina-nos a ter milhares de seguidores. Jesus ensina-nos o plano de negócio da sua carpintaria. Não. Jesus ensina-nos a orar. Como também, quem ensinou? Gente, olha isso. Os discípulos entenderam o segredo. Ei, João era poderoso, mas era porque ele orava e ele ensinava os discípulos a... E aí Jesus saía e ia para o lugar deserto.
Mandava os discípulos ir pelas águas, ele ia para um lugar orar. E aí, para escolher os discípulos, ele ia o quê? E a gente acha que não tem que orar, irmão. E você perdendo seu tempo sem orar, e eu perdendo meu tempo. Deixa eu te falar um negócio. Se você está satisfeito com a sua vida de oração, é muito provável que você tenha um problema muito sério. Porque todo mundo que ama Jesus sempre está insatisfeito com o tanto que ora. Ah, está tudo bem o tanto que eu oro. Gente, eu sempre quero orar mais. Ah, está tudo bem com o tempo que eu oro. Cara, tem algum problema com você. Porque todo mundo que é cristão de verdade, amigo, tem um problema com o tempo de oração dele, porque ele sempre acha que ele precisa orar mais do que ele ora. É ou não é? Aí, Jesus, por que eu não consigo ficar 1 hora orando? Porque você não passou nem 10? A gente tem uma mania, gente, de querer já chegar no último degrau sem ter passado pelo primeiro, cara. Você já quer ser um louco do slap no baixo sem saber nem onde que é o dó na casa do baixo ali. Não. Não é assim. Tudo é um processo. Uma pessoa que consegue ficar horas em oração com Deus é porque ele conseguiu primeiro passar dos primeiros 10 minutos. 30 minutos. Amém? Ensina-nos a orar. E aí, quando o Jimmy começou a falar aqui, cara, do Pai Nosso, eu falei, ai, Jesus, você entregou meu esboço para o Jimmy? Que papo é esse? Mateus 6. Porque é a oração do Pai Nosso que a gente mais conhece, tá? Tem em Lucas, mas às vezes você lê em Lucas e você fala assim, ué, mas não é bem assim que eu aprendi, não. Né? Primeira coisa, Pai Nosso. Jesus ensina a orar o Pai Nosso. Sabe o que aconteceu essa semana? O cidadão foi lá no meu gabinete e falou assim, por que vocês aqui na igreja evangélica não rezam o Pai Nosso? Eu acho tão bonito um Pai Nosso bem orado. Assim. Eu falei, mas tem como orar feio isso aí? Como é que é a entonação? O que você está falando que é bonito? Você quer o quê? Cantada? A gente tem até música. Pai Nosso. Tem cantada, irmão. Se você quiser, está lá. Mas Jesus nunca falou que seria algo decorado, cara. Jesus estava ensinando o modelo de como nós devemos orar. E não de que a gente via repetir essa oração eternamente, together. Gastei meu inglês, segura aí. Primeira coisa que Jesus ensina. A Bíblia tem vários nomes para Deus. El Shaddai, Elohim, Adonai, El Elyon, Jeová, Rafa, Jeová, Yoa. Ninguém sabe direito a pronúncia. Né? A gente fica criando aí. Mas o que acontece? Tem muitos nomes. E aí a primeira coisa que Jesus ensina é Pai. Ei, nunca se esqueça que antes de tudo você está orando para o seu Pai. Porque a gente vê Ele como Deus. Mas, sendo Deus e o que a gente tem de experiência sobre Deus, não parece ser alguém tão próximo. Porque a gente sabe que um presidente da República, você já teve em algum evento aqui da CN que o Bolsonaro apareceu, você viu que o acesso é difícil, né? Uma vez eu não podia entrar no Hombridade com o João, na verdade com a Mariá, porque eu estava com um suco que eu não conseguia ver o líquido que estava dentro. E por isso eu não podia entrar no salão onde o Bolsonaro estava, por causa de um suco. Só que Deus não é assim. Deus é seu Pai. E Deus está falando assim, vem para mim. Porque o maior presente da cruz foi um véu rasgado. E você tem livre acesso. Papai está doido para te dar atenção. Ele é um Pai. Pai nosso. O Deus criador de toda a terra, de todo o universo, de todo o cosmos. O Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente. É o Deus que ama ser chamado de Pai. E num mundo onde a gente tem tanta carência de referência de Pai, é interessante como ele se coloca nesse lugar para suprir e curar cada uma dessas necessidades. Às vezes seu pai falhou, e é impossível um pai não falhar. Mas o nosso Deus é infalível, amigo. E Ele cura toda a ferida que foi gerada, todo abuso, todo medo. Hoje é noite de cura, amém? Pai nosso, porque Ele não é só meu. Eu preciso compartilhar o meu Pai, que está onde?
No céu. Mas ele está no céu e o céu não pode comportá-lo, ele também está na terra. É interessante que Isaías 57, verso 15, gente, que texto, misericórdia, olha só isso aqui. Só disso aqui, só de ler isso aqui, minha alma já parece que é ir. Porque diz o alto e excelso, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também no contrito e humilde de coração. Eu já tive a revelação do outro versículo. Pois eu não contenderei para sempre, e nem continuarei irado, porque de mim procede o Espírito, bem como o fôlego de vida que eu criei. Olha Isaías 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés, o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós, e que lugar seria o do meu descanso? Próximo verso. A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas para quem olharei? Para o humilde e contrito de espírito que treme da minha palavra. Amém. O quebrado, o humilde. Sabe quem é humilde? Humilde, gente, é quem sempre está com o coração disponível para aprender, cara. Pode ter estudado teologia há 20 anos e fala, ei, ainda sou um neném gatinhando, não sei de nada, Jesus, eu não vou fechar, porque mais do que qualquer teólogo, eu quero a revelação que sai da tua boca. Deus está com contrito, cara. Como eu falei outro dia, nós temos um Deus que, apesar de ser o Todo-Poderoso, o Deus Onisciente, João 11,35 mostra que Ele chora junto com a gente. Ele sabe o fim, mas Ele não deixa de se compadecer. Não deixa de se compadecer. Então, quando o texto diz, ei, que está no céu é ei, aí é o teu governo, e nós queremos que esse governo se manifeste na terra. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Sabe o que quer dizer santificado seja o teu nome? Uma vez eu peguei o João e falei, ei, você é um Vieira. E Vieira não age assim. Você carrega o nome de uma família, cara. Sabe o que é santificado o seu nome? Gente, todo dia quando eu acordo, antes de colocar meu pé no chão, eu falo assim, Deus, não deixe eu desonrar o teu nome, cara. Deus, não deixe que ninguém olhe para mim e fale, esse pastor aí, cara, é isso que é ser pastor? É isso que é ser cristão? É isso que é servir a Deus? Não quero. Deus me livre de fazer o nome de Deus ser blasfemado pela forma como eu vivo. Santificado seja o teu nome. Ei, eu carrego o teu nome, eu quero honrar o teu nome, Jesus. Santificado é separado. Ei, seu nome é separado, as pessoas vão olhar para mim e falar, ei, vale a pena servir a Deus. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua. Sabe o que é isso? Quando eu fiquei sabendo dos conflitos lá na Ucrânia, e não tem só na Ucrânia não, tá? Deus, que venha o teu reino sobre a Ucrânia. Que venha o seu reino sobre a minha família. Sabe o que é o reino? Que venha o teu governo. Que o Senhor tenha o domínio sobre a minha casa. Que o Senhor tenha o domínio sobre a Ucrânia. Que o Senhor venha governar sobre o STF. Que o Senhor venha governar sobre a Câmara. Que venha o teu reino sobre o Senado. E eu não estou falando de político com nome gospel não, irmão. Que venha o governo de Deus, trazendo justiça, paz e alegria. Porque o aumento do seu governo, Isaías 6 vai dizer, é paz sem fim. Que venha o teu governo sobre a minha casa, que venha o teu governo e o teu reino sobre a minha família, que venha o teu governo e o teu reino sobre as minhas emoções, que venha o teu governo e o teu reino sobre o meu corpo. E não um câncer, uma doença, um diagnóstico, o teu governo. É isso. Porque essa é a tua vontade. Essa é a sua vontade.
assim na terra como é no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe o que é isso? É Deus falando assim, Deus, eu tenho uma provisão para hoje que eu preciso. Como o Jimmy falou aqui, ei, tem uma conta para chegar e eu não quero pagar juro, cara. Tem uma conta para chegar e eu não quero ser envergonhado. Jesus, você sabe que eu me esforcei, eu paguei o preço, eu trabalhei, e o trabalhador é digno do seu trabalho, então, está aqui. E eu não vou ficar refém disso. A provisão, o alimento, o que você precisa? Mais do que você precisa, Deus tem para você. Sabe, eu lembro de uma época que eu falava assim, cara, eu vou pedir uma vaga de estacionamento, sendo que tem gente passando fome lá na África. É muito egoísmo, cara. Pedir uma vaga, sendo que tem gente passando fome na África. Mas entenda, não que eu não peço vaga de estacionamento, não. Eu não peço, não. Mas você entende que se eu não posso pedir para Deus coisas pequenas, porque tem coisas grandes acontecendo na África, eu estou limitando o poder de Deus? O Deus que pode arrumar uma vaga é o Deus que pode acabar com a fome. Sabe o que eu não posso? É ficar calado vendo gente morrer de fome, gente. Eu estava lendo estatísticas. Tem mais gente morrendo de fome, cara, do que gente morrendo de AIDS, tuberculose e um monte de doença, cara. Fome, cara. Fome. Gente que mistura arroz com pó, cara, com terra. E cadê a gente clamando que o reino de Deus venha sobre lá? Jesus, eu não quero pão só para mim, não. Eu quero pão para aqueles africanos lá, cara. Para os asiáticos. E deixa eu te dizer, existe uma África no Brasil chamada Nordeste. Existe uma África aqui no DF, tá? Tem gente passando fome aqui no DF, cara. Ah, eu quero ser enviado para uma missão transcultural. Cara, vai fazer cultural aqui então, por favor, primeiro. Chega gente lá no meu gabinete e fala, pastor, eu quero fazer um curso de missões em tal lugar. Fala, então faz um curso de missões aqui primeiro, meu filho. Você não aparece no Em Chamas, não sai na rua para evangelizar uma pessoa e quer ir para São Paulo, para Curitiba, para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo. Ah, não, eu quero ir para a África. Vai evangelizar o teu vizinho. Vai evangelizar o teu pai, a tua mãe. Vai evangelizar o teu irmão. Vai evangelizar as pessoas que trabalham com você, irmão. Sabe uma das coisas mais poderosas que aconteceu na minha vida? Gente, quando minha filha morreu, a Luísa, cara, eu fiquei terrível, velho. Terrível. Gente, nem eu me reconheço nessa época. Mas ficou tão claro que Deus entrou na minha vida, cara, que eu me rendi, e que eu me arrependi, e que foi transformação na minha vida, que sabe o que aconteceu? Toda a minha família estava comigo quando a gente abriu o Recanto das Emas, a igreja. Por quê? Porque o Vinícius não é falso, irmão. O Vinícius de lá é o mesmo que vive. Gente, a gente vivia até novembro agora com a família toda no mesmo lote, a Vila do Chaves, irmão. Minha sogra com as minhas duas cunhadas num lugar, com o padrasto da Thay, em cima minha cunhada com o marido e com a filha, eu com os meninos, minha outra cunhada com 2 filhos aqui do outro lado, e a gente estava ali. Se eu fosse falso, você acha que eles iam ir para a igreja? De verdade, cara. É impossível você ser de verdade e as pessoas não serem atraídas por isso. E nas escolas onde eu trabalho, hoje, esse ano mesmo, até agora estou precisando de ajuda nisso, tá? A diretora da escola virou para trás, preciso falar com o Vinícius, me ligou. O que é? Cara, a gente está precisando de ajuda porque os alunos aqui estão malucos, voltados da pandemia, surtado, maluco. E eu preciso de ajuda. Você sabe por que ela me procurou? Porque eu sou historiador. Claro que não, cara. Ah, Vinícius, preciso que você dê uma aula de história antiga aqui pra gente, porque os meninos estão tudo surtados aqui. Não. Ela me chamou, sabe por quê? Porque ela vê Deus, cara, agindo. E ela sabe que eu sou pastor. Mas se ela me chamou, gente, é porque eu não sou fake. Você acha que ela ia chamar alguém fake? Tem uma outra doidinha lá que diz que é crente, né? E não é a Tayane, é outra doidinha. Mas, tipo assim, na hora que toca a música, ela tá ralando no chão, assim, ó. O povo olha para isso e pensa o quê? Não é crente não, irmão. Tipo o André Valadão, né? Deus quer prover, cara. O pão nosso de cada dia nos dá. Perdoa as nossas ofensas ou dívidas. Assim como nós perdoamos. Assim como nós... Ah, eu não perdoei.
Está na hora de perdoar. Como eu já falei, não precisa nem ser profeta, irmão, para poder dizer que tem gente aqui que precisa perdoar alguém. Né? Tem que perdoar, irmão. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que não têm ofendido, e não nos deixe cair em, mas livra-nos do mal. Olha, não nos deixe cair em tentação. Você vê que existe uma ação que Deus, não me deixa escolher a tentação. Não me deixa ser guiado para a tentação. Jesus, me dá força para resistir a esse negócio. Mas aí, na hora de livrar do mal, é o quê? Eu estou contando totalmente com a sua segurança. Agora, no cair em tentação me dá domínio próprio. Me dá disciplina. Cuidado. O que te tenta? Todo mundo tem algo que é um calcanhar de Aquiles, assim, né? Todo mundo tem, irmão. Vigia, irmão. Vigia. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. O que ele está falando nisso, cara? Confia que esse Deus tem poder. Confia que esse Deus tem todo o reino nas mãos dele. Ele tem um governo. E não é só agora, e não era só lá nos tempos bíblicos, é para todo sempre. Nunca foi sobre uma reza, cara. Sempre foi sobre um entendimento do todo. E você entende que só de você, eu não sei você, mas quando eu paro para raciocinar, peraí, vou orar o Pai Nosso no modelo, né? Só nisso você não vai ficar só 5 minutos, filho. Só de você parar para refletir, mas o que significa mesmo que o Vini falou lá naquele dia? Você já está gastando mais tempo. Não é? Faz sentido ou não faz? Quando nós olhamos para um dos textos, menores textos da Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz que nós devemos orar sem cessar. E Efésios 6, 18, a técnica, aí, obrigado. E a gente deve se colocar diante de Deus com toda a oração e orando quanto tempo? No Espírito. Para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica, por quem? Por todos os santos. Orar em Espírito, em todo o tempo. Aí tem gente que pega isso aqui e fala, não, eu estou orando todo o tempo, eu não preciso reservar nenhuma hora do meu dia, nenhum momento. Deixa eu te dizer, sai com essa conversa para outro lugar, irmão. Dedique tempo a Deus. Acorde mais cedo, cara. Eu acordo 7 horas no gás, escovar a dente, me vestir, tomar o café e sair correndo para pegar o ônibus, ou o carro e o trânsito. Então acorde uns 30 minutos antes. Se dedique a ter um tempo ali da consciência e da presença de Deus. Até o seu espírito acordar, porque a minha alma parece que volta só 3 horas depois do que eu acordei. Não sei como é para você. Coloca umas músicas e canta junto com o Alessandro Vilas Boas, com o Brunão, com o RLV Worship. Bota lá e começa a cantar, filho. Bota umas 2 músicas lá, e aí seu espírito já despertou, e daqui a pouco você consegue orar. Acorda antes. Ah, pastor, meu lance é o seguinte, meu lance de acordar mais cedo, sabe como é que é, né? Para mim é terrível. Então, cara, se o seu negócio é mais noturno, eu sou noturno, pastor, durmo tipo 3 horas da manhã, então, filho, pega meia-noite, alguma aí, dedica um tempo de oração, cara. Primeira hora do dia mesmo. O dia virou meia-noite. Primeira hora, Jesus, é sua. Vou ficar aqui em oração com você. Parar de ficar olhando tudo que o Google me oferece. Dedicar. Outra dica, tenha sempre um plano B. Tem um horário fixo, mas às vezes quebra. Já aconteceu com você? Ou só acontece comigo? Não deu certo. Ainda mais se você tem filho pequeno, filho. Tem um horário B. Por quê? Não deu certo nesse horário, vai para o outro. Tenha sempre. Rumine a Bíblia. Leia o texto. Tente orar o texto. Como seria a aplicação disso na minha vida, cara? Você vai ver que, e é uma coisa que eu gosto de falar, se você não está tendo prazer na oração, cara, é que talvez você não esteja orando. Porque Jesus é o desejado. Não existe prazer maior do que estar na presença de Deus. E sabe por que de tudo isso que eu falei?
Porque Deus, Ele quer habitar em meio do seu povo. Ele sempre quis. Desde o Éden, Êxodo 40, Reis, Crônicas. Deus continua com esse anseio. E por isso que eu li primeiro o Salmo 132. Por um povo que não dê descanso aos seus olhos. Por um povo que não dê descanso às suas pálpebras. Até preparar um lugar onde ele pode repousar. Onde ele pode habitar. Onde ele pode permanecer. Porque enquanto ele estava aqui, ele falou, ei, os pardais têm casa, as andorinhas têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas ele está procurando amigos, onde ele pode repousar em sua casa. Amigos. E sabe o que a Bíblia diz sobre nós? Vós sois, no plural, a casa, o templo, onde Deus quer morar. E a consciência da presença dEle, expandida em cada um de nós, faz com que a glória dEle se manifeste. E como eu tenho falado, eu creio um dia, sabe? Onde a glória de Deus vai ser tão densa e a presença dEle tão palpável. E Deus habitando em um lugar, em um povo, que até quem não procura vai encontrar, irmão. Até quem não procura, vem para o culto só porque alguém convidou, queria ficar boiando, vendo o telão, esse cara bonito no telão. E de repente, tem um encontro. E nunca mais é o mesmo, porque é impossível você ter encontrado Jesus e permanecer o mesmo. Deus muda o seu nome, Deus muda a maneira como você anda, Deus muda a maneira como você trata as pessoas. Não dá para encontrar Jesus e permanecer igual. Não dá. Deus está procurando um povo que não descansa até preparar esse lugar. E sabe como Ele disse que vai ser essa casa chamada? Casa de oração. Para todos os povos. Não é só para brasileiro não, tá? Todo povo de toda língua, toda tribo, toda raça, toda etnia, eles têm um rei. E ele quer habitar no meio do seu povo. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Esse é o lugar que Deus quer nos conduzir. Esse é o lugar que Deus quer nos conduzir. Então feche seus olhos. Mais do que trazer clareza sobre textos e sobre aquilo que Deus tem falado ao meu coração, eu creio que a gente precisa ser não só ouvintes e entendedores, a gente precisa ser praticante. Então feche seus olhos nessa noite. Coloque a mão sobre o seu coração. E se deixe conduzir pelo caminho que Ele nos ensinou de oração. Você nessa data, nesse dia, já agradeceu a Ele por ser filho? Por ser filha? A Bíblia diz que nós temos um Espírito que clama, que intercede. E o grito do Espírito é Abba, Paizinho. Feche seus olhos. Jesus é mais bonito que qualquer um que está nesse altar. E no reino do Espírito a gente vê muito mais de olho fechado, parece. Agradeça, porque você não é órfão. Agradeça porque o Deus Todo-Poderoso te adotou. Agradeça porque o Deus que é amor e que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, Ele está te abraçando. Porque Ele está sorrindo para você. Porque Ele tem prazer em você. E nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem principados, nem potestades poderão te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Argumentos podem até te convencer, mas quem convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então se lance no relacionamento e deixa ele dizer quem você é. Deixa ele te dizer quem você nasceu para ser. Deus Todo-Poderoso, que habita de eternidade em eternidade, Alfa e Ômega, princípio e fim, motivo de tudo, razão da nossa existência, que a realidade do lugar onde o Senhor habita, com toda a sua força e toda a intensidade, venha se revelar na terra. E nós oramos, Jesus, comece a declarar, para que o reino dele venha sobre a sua mente, que venha o teu reino sobre a minha mente, que venha o teu reino sobre as minhas emoções, que venha o teu reino sobre o meu corpo, que venha o teu reino sobre a minha família, que venha o teu reino sobre a nossa nação, que venha o teu reino sobre as nações, que venha o teu reino sobre a política, que venha o teu reino sobre a nossa economia, que venha o teu reino sobre a mídia, sobre o entretenimento, sobre toda a arte, que venha o teu reino sobre a educação, que venha o teu reino sobre cada nação, trazendo paz, alegria, justiça, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. E Jesus, nós estamos aqui para colocar cada um dos nossos pontos fracos, das nossas limitações, assim como o apóstolo Paulo, por vezes nós temos clamado, nos colocado de joelho, existe um pecado que nós queremos tanto nos livrar, mas vez após vez, nós estamos tropeçando nele. Alguns até criaram uma teologia para dizer que isso não é tão honrado assim, mas ele sabe no seu espírito que isso é algo que lhe faz muito mal. Por isso eu oro, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação, Jesus. Que o seu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza, porque a tua graça nos basta. A tua graça nos basta. A tua graça nos capacita. A tua graça nos faz livre do pecado. E Jesus, nos guarda de todo mal, de toda doença, de todo acidente, de toda violência. E não só nós, Jesus, que estamos aqui, ou esses que estão participando do culto online, mas livra toda a nossa família do mal, Jesus. Os nossos pais, os nossos irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos, primos, amigos, pessoas que nós amamos. Guarda eles, Jesus, em teu nome. Sabe, nós queremos colocar diante do Senhor todo o nosso propósito, toda a nossa vida, cada uma das nossas necessidades. Apesar do Senhor ser o Deus Todo-Poderoso e ter o domínio de todas as coisas nas tuas mãos, o Senhor se preocupa com os mínimos detalhes. Deus satisfará o desejo do coração daquele que o busca. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, o mais Ele fará. É o seu Pai que diz isso. Não haverá falta na sua casa. Não haverá falta na sua casa. É Deus que garante. Ele que cuida dos lírios e dos pardais. E nos diz que nós temos mais valor. Ei, quanto mais Ele não guardará o seu povo, os seus filhos.
Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Jesus. E que venha teu reino, pois teu é o poder e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Jesus, nós confiamos em Ti. Jesus, nós confiamos em Ti. Encontra aqui um povo que continua se colocando no lugar onde o Senhor prometeu que estaria, mesmo quando não está sentindo nada, não está percebendo nada. Que eles não desistam desse lugar, até que o Senhor se revele, manifestando cada palavra profética, manifestando cada promessa, liberando o destino e o futuro. Paizinho, encontra nessa casa uma casa de pessoas que oram, pois foi o Senhor que disse: essa casa será chamada casa de oração. Ah, Jesus, nós contamos as horas para poder Te ver, Jesus. Nós contamos as horas, Jesus, para poder viver contigo. Nós contamos as horas. Existe no nosso peito um grito, existe no nosso coração um anseio, e é Maranata, e é Maranata. Ora vem, Jesus, ora vem, Jesus, e não só visita, ora vem, Jesus, e habita, faz morada em nós, faz morada no nosso meio, assim como foi no tabernáculo, assim como foi no templo. Que as pessoas saibam que existe um lugar que o Senhor encontrou repouso, um lugar onde o Senhor pode encontrar descanso, e é no meio do seu povo. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Jesus, é de todo o coração que nós clamamos. Vem e habita no nosso meio, vem e habita entre nós. Nós não queremos só esse entendimento de onipresença, de que sabemos que Tu está em todo lugar. Nós queremos ver a Tua glória, nós queremos a manifestação de que o Senhor é palpável. Ah, Jesus, nós Te desejamos, Jesus, como nós Te queremos, Jesus. O anseio mais profundo do nosso coração é Te conhecer, Papai. Ei, Jesus, se revela a nós, e se revela através de nós, se revela a nós, Jesus. Nós Te queremos, Papai, nós Te queremos. Coloque a mão sobre o seu coração e comece a declarar o quanto você o deseja, o quanto que você o quer. Ei, Jesus, ei, Jesus,